Amém. Graça e paz, irmãos, mais uma vez, quero louvar a Deus pela sua vida, pela vida de todos quantos estão nos assistindo nesta manhã de domingo, Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estar estudando a lição número 12, que tem como texto básico, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8. O tema aqui é o risco da depressão por conta das tribulações. Experiências de Paulo quando as inevitáveis adversidades nos ameaçam derrubar. A gente vai estar tratando disso hoje. Quero dar um tempo aí para você pegar a sua revista, pegar também a sua Bíblia Sagrada, para que você possa estar acompanhando os textos aí conosco. Vamos falar algumas coisas hoje que, na realidade, é dúvida de algumas pessoas, né? Então a gente vai procurar aqui dirimir aí, dissipar algumas dúvidas relacionadas a alguns assuntos. Tudo isso baseado na nossa lição número 12, que tem por base a Bíblia Sagrada. Eu quero começar aqui pedindo você para abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, quero ler os versículos 7 e 8. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 7 ao 8, diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Deus, em teu nome, na tua autoridade, Senhor, nos reunimos mais uma vez para falar de coisas excelentes, não transitórias, não passageiras, mas de coisas eternas. Eu quero te ser grato mais uma vez, porque aprove o Senhor, mas, ó Deus, esta oportunidade que nós temos, esse privilégio de falarmos do teu amor, falarmos de tudo aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio. Continue abençoando os nossos irmãos, derramando sobre eles a tua graça, a tua paz e o teu cuidado, que com certeza tem sido dispensado a cada um de nós. Pai, muito obrigado por tudo, muito obrigado por Cristo, amém. Queridos, é um assunto ainda relacionado com depressão e especificamente aqui nessa lição número 12, falando do risco da depressão por conta das tribulações. Isso significa dizer que a tribulação, ela pode sim trazer para nós momentos de depressão, uns um pouco mais de tempo, outros menos tempo, mas acontece que as adversidades da vida, que são inevitáveis, muitas vezes ela nos ameaça derrubar. Como que nós vamos tratar com isso? Como que nós vamos tratar disso? Como que nós vamos entender essa problemática? Eu só consigo entender isso quando eu olho para a Bíblia Sagrada, que é a minha bússola, que é o meu manual, que é a minha principal regra de fé e prática, quando todas as outras têm de estar sob a Bíblia Sagrada e não sobre a Bíblia Sagrada. Todos os livros que falam sobre isso, todos os estudiosos, eles precisam estar sob a orientação da Bíblia e nunca sobre aquilo que a Bíblia mesmo diz. Porque a Bíblia é um livro tão fantástico, tão maravilhoso, tão especial, que ela nos traz respostas para tudo que nós questionamos ou que nós precisamos num determinado momento aprender. A Bíblia tem respostas para todos os nossos questionamentos, e em relação à questão da depressão não poderia ser diferente. A gente vê aqui na introdução dessa lição número 12 que as angústias e os sofrimentos sempre foram partes integrantes da vida cristã. Ou seja, não existe, biblicamente falando,
dentro da história, nos dias atuais, na nossa comunidade. Quando eu digo nossa comunidade, estou falando da nossa comunidade evangélica, no meio em que a gente se reúne para adorar, para animar e ser animado, para ensinar e ser ensinado. Não existe nenhum ponto fora dessa curva em que a gente possa dizer que a vida de um crente, ela está livre de sofrimento e livre de angústia. Paulo aqui, nessa segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 8, ele trata desse assunto. Ele trata disso também em outros textos, em outros livros, mas aqui é algo que ele fala de uma forma mais específica. Quando eu pego esse capítulo 4, a partir do versículo 7, lendo o 8, o 9 também sucessivamente, mas eu quero me ater aqui ao 7 e ao 8. No caso, os versículos 7 e 8 desse capítulo 4, da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Eu entendo, irmãos, que o princípio geral do versículo 7 que nós lemos aqui, o princípio geral, é ilustrado numa série de 4 declarações que parecem assim absurdas, que o apóstolo Paulo ele traz para nós. Essas declarações aqui refletem de um lado a vulnerabilidade do apóstolo. Elas refletem de um lado a fraqueza, digamos assim, do ser humano. Reflete de um lado que o ser humano, ele é carente e ele precisa sim da proteção de Deus. Então, Paulo aqui, ele expressa através de tudo isso que ele está falando, a vulnerabilidade tanto dele quanto dos seus companheiros. Por outro lado, a gente vê também que Paulo dá ênfase a quê? Ao poder de Deus, que sustenta não somente a ele, mas aos seus companheiros em meio a toda essa problemática, em meio a toda essa tribulação, a tudo aquilo que eles estavam vivenciando. Isto posto, preciso dizer para você uma coisa: não existe ministério sem dor. Não existe ministério sem dor. A vida cristã não é uma espécie de uma sala VIP, onde eu adentro e fico ali num conforto, com tudo vindo em minhas mãos para que eu possa usufruir. Não, a vida cristã definitivamente não é como uma sala VIP. Ser cristão, irmãos, segundo o que a Bíblia nos ensina, e é ratificado aqui, é confirmado por essa lição número 12, até porque a lição número 12, ela está pautada também na Bíblia Sagrada, como as outras lições. Ser cristão é cruzar desertos abrasadores, ou seja, muito quente. Imagine você cruzando um deserto. Talvez você que esteja me assistindo aí, já teve a oportunidade, um privilégio de viajar para algum lugar, e sendo esse lugar um deserto, você pode provar um pouco do que é a vida no deserto. A vida no deserto não é uma vida fácil. Pessoas que atravessam o deserto sabem que não é uma tarefa, uma jornada fácil atravessar um deserto. E a vida cristã, ela implica nisso, que é cruzar deserto abrasador, ou seja, deserto muito quente. Esse período que você tem buscado a Deus, que você tem procurado ter comunhão com Deus, que você abraçou a fé, todo esse período, desde que você teve um encontro real com Cristo, saiba de uma coisa: você está em meio a um deserto, mas eu louvo, engrandeço e magnifico o nome desse Deus, porque a Bíblia Sagrada vai nos mostrar que foi no deserto que Deus cuidou do seu povo.
A Bíblia Sagrada, ela vai nos mostrar, através de inúmeros textos, inúmeras passagens, que em meio ao deserto, Deus surpreendeu de maneira positiva aqueles que temiam o seu nome. E conosco não é diferente, porque fazemos parte dessa jornada e fazemos parte desse povo também que teve um encontro real com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Apesar, irmãos, de alguns ensinos estranhos, quando eu falo ensinos estranhos, eu quero frisar aqui alguns ensinos estranhos ao que as Sagradas Escrituras dizem. Nós estamos sim sujeitos a todo tipo de sofrimento. Por que eu falei alguns ensinos estranhos? Porque tem pessoas ensinando e ainda se utilizando da Bíblia Sagrada para dizer de forma errônea que o cristão não pode sofrer, que o cristão não pode passar por enfermidades, que o cristão não pode passar por perda. Eu não sei que Bíblia é essa que essas pessoas estão lendo, estão aplicando a si próprias e estão ensinando a outros. A Bíblia que eu conheço, que é a Bíblia Sagrada, ela nunca, jamais deu margem para nenhum de nós imaginar que a vida cristã seria um mar de rosa e que a partir do momento que eu entregasse a minha vida para Cristo, eu não teria nenhum tipo de sofrimento. Pelo contrário, sofrimentos fazem parte da vida cristã. E Paulo, o apóstolo Paulo, ele passou por isso de uma forma muito intensa. Ele chega a dizer aqui no tópico 1 dessa nossa lição número 12, ele chega a dizer isso aqui. O autor coloca aqui algumas situações do apóstolo Paulo para que a gente possa estar trabalhando, investigando e analisando de algumas coisas que esse apóstolo passou. Aqui a pergunta é, tópico 1, é possível ter uma vida sem tribulações? Antes mesmo de eu discorrer um pouquinho aqui dentro do texto com você, eu vou te dar a resposta logo, e ela é óbvia. Não é possível. Claro que não. Não é possível ter uma vida sem tribulações. Todos nós temos tribulações. Sejamos filhos de Deus através de Cristo ou não, todos nós temos tribulações. A diferença, isso aí é certo, que uma coisa é passar tribulação com Cristo, outra coisa é passar tribulação sem Cristo. Esse foi o grande diferencial do apóstolo Paulo. Por isso que ele é tema dessa lição número 12 aqui. Quando temos por base texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8, que vai mostrar que a diferença, a grande diferença, e o que fez diferença na vida do apóstolo Paulo, foi que o apóstolo Paulo, ele passou por tribulação, passou por luta, mas com a presença do Cristo ressurreto. E isso fez, obviamente, uma diferença primordial na vida do grande apóstolo Paulo. Grande apóstolo porque ele serviu fielmente a um grande Deus e melhor dizendo, não a um grande Deus, mas ao grande Deus, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra. Então aqui, apóstolo Paulo, ele fala de tribulação no versículo 8, capítulo 4, versículo 8, ele fala: em tudo somos atribulados. Atribulado, essa palavra atribulado aqui, da maneira como foi escrita, é aquilo que oprime o espírito. Ou seja, pessoas que estão com os seus espíritos oprimidos. Isso é uma tribulação. A tribulação, dentro do seu contexto e dentro do seu conceito, ela é uma prova externa. Aquilo que você sofre externamente. Está sofrendo todo tipo de situação de maneira externa, que isso vai gerar no indivíduo, essa pressão externa que você sofre,
Todo tipo de pressão externa, isso é uma tribulação. Isso acaba gerando uma angústia no indivíduo, que é o quê? Um sentimento interno. Porque se a gente for olhar à luz das Sagradas Escrituras, a tribulação, ela produz angústia. Sim, a tribulação, ela produz angústia. E eu quero ler com você aqui, quero pedir você que abra a sua Bíblia, por favor, no livro dos Salmos, 116. Livro dos Salmos, muito conhecido, livro dos Salmos, 116, verso 3. Olha o que o salmista, ele diz aqui nesse salmo. Livro dos Salmos, 116, verso 3, somente o verso 3, vai dizer assim: cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. O salmista aqui, ele chega a dizer que angústias do inferno se apoderaram dele. Tamanha a tribulação, tamanha a angústia, tamanho desespero que esse salmista estava vivenciando. Mas se você prosseguir nesse Salmo 116, você vai ver que lá na frente, ele vai dizer de tudo aquilo que Deus fez na vida dele, em meio às dificuldades, em meio à tribulação, em meio à angústia. Tudo aquilo que Deus fez na vida dele. Aí, ele chega ao ponto de, no verso 12, dizer assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. Por quê? Porque em meio a toda aquela tribulação, a toda aquela angústia, Deus estava presente com ele e fez a diferença. E é isso que essa lição número 12, ela tende a mostrar para nós. Que mesmo você passando por tribulação, que mesmo você passando por angústia, você não vai ficar atolado, mergulhado nessa angústia. Por quê? Porque o Deus de paz, Ele vai suprir essa necessidade, Ele vai suprir essa carência, e Ele vai trazer alento para a tua alma. Então, talvez você possa estar passando por isso aí. Estou passando por isso, pastor, estou angustiado, estou atribulado. Saiba de uma coisa: o remédio que eu aconselho para você, continue confiando, como o salmista confiou no Salmo 116. Continue confiando, como o apóstolo confiou na segunda carta, capítulo 4, versículo 8 aos Coríntios, em diante ali, e a sequência. Continue confiando, porque Deus há de trabalhar em meio a toda essa dificuldade, para que você possa ter paz no teu coração. Então, nesse caso aqui, irmãos, que nós estamos lendo, nessa situação, mesmo encontrando dificuldades, o apóstolo, ele era fortalecido pelo Senhor. É o teu caso aí, está passando pela tua luta, como diz aquele hino, está passando pela prova, mas dando glória a Deus. Aí, você passando por tudo isso aí, mas você está sendo fortalecido pelo Senhor. Eu tenho certeza que se eu fizer a pergunta para você aqui, você não vai ousar a dizer para mim: pastor, Deus não está me fortalecendo. Por quê? Lá no íntimo, mesmo diante de tanto sofrimento, você tem a certeza, tem a convicção de que Deus está fortalecendo a sua vida. E saiba de uma coisa: Deus também está trabalhando em cima disso aí. Será que o apóstolo Paulo, nosso amado apóstolo Paulo, a quem nós estamos aqui gastando aqui algum tempo para falar aqui acerca de tudo aquilo que Deus fez na vida dele, será que ele passou por
por luta? Será que ele passou por tribulação? Paulo, irmão, não sofreu quase nada. Se a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente vê que Paulo não sofreu quase nada. Vou só listar algumas coisas aqui que Paulo sofreu. Vê se você se enquadra com isso. Vê se você na tua vida já passou pelo menos por 1%, talvez 2%, daquilo que o apóstolo Paulo sofreu. E eu não listei todas as coisas, eu listei algumas coisas que o apóstolo padeceu. Ele foi perseguido em Damasco. Paulo também foi rejeitado em Jerusalém. Paulo também foi esquecido em Tarso. Para você aí que se diz esquecido, Paulo foi apedrejado em Listra. Eu tenho certeza que eu nunca conheci uma pessoa, eu já conheci pessoas que foram perseguidas, foram rejeitadas, foram esquecidas, mas eu pessoalmente, Gilson, nunca conheci uma pessoa que tenha sido apedrejado. Ah, tudo bem, mas pastor, a nossa cultura aqui não é de se apedrejar ninguém. Sim, apedrejar não, mas outras pessoas sofrem outros tipos de coisas por amor à obra. Paulo foi apedrejado. Irmãos, quando nós éramos criança, eu lembro que quando nós éramos crianças, quem aqui quando era criança, eu mesmo fui uma criança arteira, né? Ó, tira as crianças da sala aí, não deixa as crianças ouvirem isso não. Fui uma criança arteira. Irmãos, e muitas vezes, a gente na rua ali, quem aí, uma criança que pode dizer, talvez hoje não, né? Por causa algumas crianças hoje têm sido criadas aí mais presas, outras mais dentro de casa, principalmente com o advento aí de rede social, de as pessoas presas em internet dentro de casa, vendo televisão o tempo todo. No meu tempo não tinha isso não. No meu tempo nós íamos lá para a rua, era bandeirinha, era garrafão. E os irmãos aí da minha época sabem o que é isso. Então ali sempre tínhamos algum tipo de dificuldade. Então quem da minha época que não pode dizer, dificilmente alguém da minha época vai dizer que não deu uma pedrada em alguém ou que não recebeu uma pedrada. Irmão, vou dizer uma coisa para você, dói, hein? Uma pedrada dói. Agora imagine um apóstolo, ele ser apedrejado, e ele foi apedrejado em Listra. Paulo também foi açoitado em Filipos. Esse mesmo Paulo aqui foi escorraçado de Tessalônica e de Bereia. Vai vendo aí tudo aquilo que o apóstolo passou. Foi chamado de tagarela em Atenas. Em outras palavras, Paulo, você fala demais, tem que falar menos. Você já passou por isso? Por amor à obra, falando do amor de Cristo, o apóstolo Paulo também passou por isso. Foi chamado de impostor em Corinto. A igreja ali, algumas pessoas da cidade chegaram a chamar o apóstolo de impostor. Ele enfrentou feras em Éfeso, foi preso em Jerusalém, sofreu naufrágios, foi picado por uma cobra, irmãos, sofreu prisões, e não eram essas prisõezinhas hoje aí que o camarada faz, aí acontece, tira a vida dos outros, e vai lá para a cadeia, ainda consegue receber mais de 1.300 e alguma coisa aí de reais não, comendo, bebendo ali, tendo tratamento VIP, não é esse tipo de cadeia não, eram cadeias inferiores, muitas vezes preso pelos pés, pelas mãos ali, sofrendo, em lugares completamente insalubres, era isso que ele passava, e não por ser um criminoso, não por ter tirado a vida de alguém, não por ter roubado ou furtado alguém, mas simplesmente por amor a Cristo, por fazer a obra, por não negar o nome de Cristo. Esse Paulo, que tinha tudo humanamente falando, deixa tudo isso para sofrer por amor a Cristo Jesus. Contudo, irmãos, diante de tudo isso que eu listei aqui, de tudo isso que eu falei, Deus o assistiu, né? Quando eu falo assistir, que os irmãos entendem, eu vou só explicar, talvez alguém possa não ter entendido. Deus o assistiu, não é que Deus ficou assim olhando para ele não, estou vendo ele sofrer tudo aquilo ali. Assistir, no sentido de dar assistência. Deus estava com ele e não deixou ele sucumbir. Olha que maravilha, a diferença daquele que tem ao Senhor e aquele
que não tem. Diante dessa situação toda, Paulo entendeu que nossas mentes, Paulo entendeu que nossas almas, elas são tomadas por uma paz em meio à tribulação. Irmãos, Paulo entendeu isso. Em meio à tribulação, em meio à angústia, nossas mentes, nossas almas, elas são tomadas por uma paz que ninguém que não esteja envolvido dentro desse contexto consegue entender. O homem natural não entende. O homem carnal não entende isso. Mas Paulo, ele entendia que ele foi tomado, mente, alma, por uma paz que ninguém compreende, nem é capaz de explicar. Como pode alguém passar por tanta coisa e mesmo assim glorificar, exaltar e magnificar o nome do Senhor? Sabe qual é o objetivo do diabo? É você que está sofrendo essa luta, é você que está sofrendo essa tribulação, é você que muitas vezes tem sido angustiado. O objetivo dele é fazer com que você se levante e comece a proferir palavras de maldição contra Deus. Mas o que mais deixa o inimigo de nossas almas irritado é que, mesmo em meio a isso tudo, você ainda consegue se levantar, você ainda consegue ficar de pé, e ao invés de murmurar, você continua glorificando, exaltando, adorando ao nome do Eterno, que fez os céus e a terra e tudo que neles há. Então, aqui nesse último parágrafo aí da tua revista, na página 57, Paulo compreende isso, ele trabalha isso. Esse último parágrafo aí, página 57, Paulo ele entende, fazendo um apanhado geral do que está aí, ele entende que ninguém consegue explicar isso, essa paz que toma a mente, que toma a alma daquele que coloca, que deposita, que tem a sua esperança nesse Deus eterno. E obviamente seria desnecessário eu falar, mas talvez alguém precise ouvir, então é necessário, seria, mas é, que essa paz, ela vem de Deus. Essa paz, ela vem de Deus, que é a verdadeira paz. Quando nós temos comunhão com o Espírito Santo, irmãos, essa ansiedade extremada, ela acaba, indo por água abaixo. Por quê? Porque essa ansiedade extremada é uma coisa que faz você e eu entrar em desespero. Mas quando nós temos essa comunhão com o Espírito Santo, na sua obra de consolar, ele não permite que nós venhamos o desespero extremo, ainda que muitas vezes a gente chega no nosso limite, e a gente vai estar vendo isso aqui também, à luz das Escrituras. Mas quando Deus permite que a gente chegue ao nosso limite, é para a gente entender que nós, de nós mesmos, não somos nada, e de que se não for a mão poderosa dele, estaríamos todos literalmente perdidos e fritos. Então, é isso que o apóstolo trata com a gente, e é o que a lição número 12 aqui, ela vai também deixar claro, baseado nesse texto. Então, quando o apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, em tudo somos atribulados, mas não angustiado. Ele está dizendo o que com isso? Mas não está angustiado? Ele falou, sou atribulado, mas eu não sou angustiado. Por que isso? Porque Paulo está querendo dizer para nós através disso, que essa angústia ela até vem, mas ela não perdura, ela não é duradoura, por causa da obra do Espírito, que atua, que trabalha e que nos ajuda em momentos de grande dificuldade.
Ele prossegue dizendo aqui o seguinte: olha, perplexo. O apóstolo diz assim: eu até fico perplexo, mas não desanimado. Vejam só, irmãos, um homem, depois de passar por tudo isso, ele entende: olha, perplexidade sim, desânimo não. O que é uma perplexidade? Perplexidade, irmãos, segundo alguns conceitos, é uma encruzilhada mental. Você fica ali, ó, sem saber para onde ir, sem saber que decisão tomar. Uma encruzilhada mental que nos exige uma decisão pronta e imediata. Eu preciso tomar uma decisão, eu preciso fazer algo, mas eu não sei como, estou num beco sem saída. E aí? Estou em dúvida, estou perplexo. E agora? O que fazer? Inclusive nos papiros antigos, essa palavra perplexidade, para você ter uma ideia, e Paulo tinha em mente isso quando escreveu isso aqui, porque escreve lá do primeiro século, dentro de um contexto completamente diferente do nosso. Essa palavra, quando era usada nos papiros, nos escritos da época ali, era uma palavra que era usada para pessoas que contemplavam o seu fim. Deu para você notar? A palavra perplexidade era usada nos papiros para se referir a pessoas que contemplavam o seu fim. Ou seja, se alguém dissesse: estou perplexo, estou diante de uma perplexidade, logo essa pessoa estava entendendo: é o meu fim, em outras palavras. Ele prossegue dizendo: mas desanimado não. Ou seja, essa palavra desanimado, da maneira que foi colocada aqui, Paulo está dizendo assim: eu até fico perplexo, as coisas parecem que estão muito difíceis, às vezes eu estou numa encruzilhada, beco sem saída, mas não desanimados. Por quê? Porque essa palavra desanimado, da maneira como está aqui, significa dizer completamente em desespero. Paulo, quando ele pensava em se desesperar por completo, ele pensava o quê? Opa, eu confio num Deus, eu tive um encontro com Deus, eu sei quem Ele é, eu estou a serviço dEle, então eu não posso entrar em desespero. Quero dizer uma coisa para você: em nome do Cristo ressurreto, não entre em desespero. Tu não sabe o que eu estou passando, pastor, por isso que você está falando isso. Tá bom, vou repetir o que eu sempre repito em cima do púlpito, nas minhas pregações, nas minhas aulas. Você também não sabe o que eu estou passando, então você não pode querer medir a sua vida pela minha. Todos nós temos luta, todos nós temos motivo para num dado momento chegarmos a estar perplexos, atribulados. Mas eu e você, que servimos a um Deus que pode todas as coisas, nós não podemos, à luz das Escrituras Sagradas, entrar em desespero total, em completo desespero, porque isso pode desencadear uma situação ainda pior. E não é isso que Deus quer para a sua vida, nem para a minha, nem para as nossas, nem para aqueles que tiveram encontro real com Ele, nem para outros que ainda não tiveram, que Ele espera alcançar. Então, Paulo declara aqui que nunca se sentiu desanimado, da maneira como está aqui no texto, não. Por quê? Porque Paulo, irmãos, olha que interessante, a humildade do homem. Paulo, ele se compara a um vaso de barro, cheio de defeito, cheio de imperfeições, cheio de rachadura, porém pleno do tesouro. Não é nem de tesouro, é do tesouro. Que tesouro é esse? Vou dizer para você, que tesouro era esse? Deus era e era no caso de Paulo, é ainda, porque aqueles que morrem estão com Cristo. Deus, ele é o tesouro de Paulo, e Deus, ele é o nosso tesouro aqui. Então, baseado nisso, Deus era o tesouro e é o tesouro
que enchia a vida do apóstolo Paulo. Página 58 aqui, no primeiro parágrafo. Estou fazendo um comentário nessa página 58, nesse primeiro parágrafo aqui, nessa coluna da esquerda, logo ali acima. Por que isso? Vamos voltar lá. Está com a tua Bíblia aberta aí, eu sei disso, ninguém fechou a Bíblia ainda. Aí você vai lá, 2 Coríntios 4, versículo 7. Olha o que Paulo diz, antes do 8. Antes dele falar que estava atribulado, que estava perplexo, ele fala assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Paulo fala, esse tesouro em vaso de barro. Aí você vai entender que Paulo era esse vaso de barro e o tesouro, o nosso Deus, que criou todas as coisas, esse Deus maravilhoso. No segundo parágrafo aqui, irmãos, página 58, nesse segundo parágrafo, vou fazer um comentário disso aqui agora, tem algo aqui interessante, porque as pessoas às vezes elas pegam uns textos que a Bíblia Sagrada mesmo não diz que é aquilo, mas as pessoas pegam, fazem ali as suas interpretações e acaba virando um jargão. Jargão é o quê? Uma gíria profissional. As pessoas começam a repetir aquilo, falar, mas por que isso, fulano? Não, porque outros falaram. Quer ver uma coisa? Quantos de nós já nunca ouvimos aí, continuamos ouvindo ainda, aquela máxima no meio evangélico: Deus não vai te dar nenhuma prova acima do que você possa suportar. A Bíblia nunca falou isso, mas as pessoas pegam isso e ainda ficam falando para outros. Quando uma pessoa quer animar outra, fala assim: meu amigo, passa a mão no ombro ali, Deus não vai te dar nenhuma prova que você não possa suportar. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala o contrário disso. As pessoas pegam, sabe o que, irmãos? Elas pegam para basear o que eu acabei de falar agora, que a maioria das pessoas por aí dizem, elas pegam um texto de 1 Coríntios. Vamos lá, abra aí, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Olha o que diz a Bíblia, e não o que dizem por aí. Apóstolo Paulo, falando aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentação, está falando de provação não, tá? Tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais, ou a possais, melhor dizendo, suportar. As pessoas pegam isso aqui, irmãos, que está falando de tentação, e elas usam esse texto para dizer umas para as outras que Deus não vai te dar uma prova acima do que você possa suportar. E quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo que o próprio apóstolo Paulo teve não uma tentação, mas uma provação que ele não pôde suportar. E a gente vai entender por que ele não pôde suportar isso. A gente precisa entender o seguinte: esse texto que está aqui, aí, na lição número 12, página 58, esse texto aí, 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 8 e 9, ele fala de provação. No texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, fala de tentação. Então, as coisas são diferentes, tá? O que é uma tentação? Que está registrado lá em 1 Coríntios 10, 13. Situação que mexe com o caráter do ser humano. A tentação, ela visa tirar o indivíduo do alvo, do foco. Essa é a tentação. Tiago chega a ponto de dizer que essa tentação, ela nunca vem de Deus. Por que isso? Porque Deus, Ele nos prova e não nos tenta. Não veio sobre vós tentação, senão humana,
Deus não pode ser tentado. E a ninguém, ele tenta. O que Deus faz conosco é nos dar a prova. Eu até vi alguém fazendo um comentário, achei interessante, né? Deus vem, o grande professor, o grande mestre, dá a prova. Está aqui a prova. Todo professor que se preze, eu sei que tem professor me assistindo aí, todo professor que se preze, ele aplica a prova no intuito do aluno será provado. A maior alegria de um professor que se preze, um professor decente, e o que mais nós temos aí, graças a Deus, é professor decente, que seríamos de nós aí, né, de todas as outras profissões, se não fossem os professores. Aproveito aqui para mandar um abraço para todos os professores que estão me assistindo, e apesar de não serem reconhecidos, mas continuam aí a sua jornada, a sua caminhada. Então olha que interessante, o professor, ele aplica a prova no intuito do aluno ser aprovado. A maior alegria de um professor sério é ver o aluno ser aprovado. Aí, Deus vem lá como professor, dá a prova para o aluno ser aprovado. Vem o diabo por trás e dá a cola, ou seja, o atalho. Fala assim, ó, Deus te deu a prova, não deu? Eu estou te dando aqui a cola, o atalho. Aí muitas vezes o crente desavisado, que não está ali ligado com Deus, ele ao invés de fazer, de passar por aquela prova, o que ele vai fazer? Ele vai lá na cola, que é mais fácil. Não, eu vou pela cola, eu vou pelo atalho. Está molinho. Já viu aquelas pessoas que gostam de colar? Elas falam assim, eu estudar para quê? Se eu posso colar, vou fazer minha cola aqui, vou fazer minha reduzida. Pessoal de universidade aí deve estar se lembrando aí, o que é esse negócio aí de reduzida, que é uma praga aí nas universidades aí, né? Aí o camarada vai lá, aqui é a minha reduzida. Aí o diabo vai lá e dá a reduzida para ele, dá a cola. Aí sabe o que ele faz? Ele deixa a prova de lado e vai na cola. Aí mais cedo ou mais tarde, como diz aí o adágio popular, acaba caindo do cavalo. Então, na realidade, Satanás ele sempre vai trazer a cola, sempre vai trazer o atalho para quê? Para você fugir da prova. E você não pode fugir da prova. Então, irmãos, eu vou ler esse texto para você aqui. Olha só o que o apóstolo Paulo diz. 2 Coríntios 1, 8, 9. Para você que diz aí que não, Deus não nos dá uma prova maior do que a gente possa suportar. Não, irmão, não. Por favor, irmãos, muito cuidado quando você for falar isso para alguém. Olha o que diz. Porque não queremos, irmãos, Paulo escrevendo aos Coríntios aqui, 2 Coríntios, mais uma vez, 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 8 e 9. Presta atenção, acompanha comigo. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Opa, olha, ó, tem uma vírgula aqui, é o que ele vai dizer, ó. Porquanto foi acima das nossas forças. Paulo disse aqui, a tribulação foi tão grande, foi tão intensa, foi tão severa, que ela foi acima das nossas forças. É Paulo que está dizendo aqui, irmãos. A ponto de desesperarmos até da própria vida. Quando eu leio isso aqui, o que me vem à mente é que Paulo deve ter pensado, eu acho que dessa vez a gente vai até morrer. A situação foi tão drástica, foi tão severa, que eu acho que Paulo pensou, junto com seus companheiros, rapaz, dessa vez eu acho que a gente vai partir. Vamos estar com Cristo, amém. Mas eu acho que dessa vez a gente vai partir. Ele fala assim, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos, disse o apóstolo, tivemos a sentença de morte, ou seja, de nós mesmos. Já viu aquela situação? Tu está numa situação, eu não sei se você já passou por isso, eu já passei por situação, irmãos, que eu pensei, se agora morri. E coisa séria, não é aquela brincadeira que a gente fazia de criança não, né? Tem criança que brinca aí, chega ali pro irmãozinho e fala assim, morri. Aí, fecha o olhinho, você já brincou disso, não já? Está brincando assim na sua casa com seus irmãozinhos, seus priminhos, morri. Aí fica parado ali. A irmãozinha vai lá te dar um beliscão, morreu nada, você está rindo. Eu passei por situação, irmãos, que eu falei assim, não, eu morri mesmo, não tem jeito. Mas
Deus me deu o livramento. Mas vamos voltar para cá. Aí Paulo fala assim: já em nós mesmos tivemos a sentença de morte. De nós mesmos. Paulo quis dizer assim: segundo a nossa força, segundo a nossa capacidade, segundo o nosso entendimento, já estávamos mortos. Mas olha só, irmãos, a diferença está aqui. Por que Deus permitiu isso? Para Paulo e os seus amigos entenderem ainda mais, que Paulo já entendia isso, mas para isso ficar um pouco mais massificado nele, que eles precisavam em todo o momento ser dependentes de Deus, porque Ele resolve. Aí ele fala: por que nós passamos por tudo isso? Em outras palavras aqui ele está explicando. Por que sobreveio tudo isso a nós? Por que nós tivemos a sentença de morte? Aí ele explica: para que não confiemos em nós. Paulo disse assim: tudo isso aconteceu. Essa situação que você passa, ei, meu irmão, minha irmã, essa situação que você está passando, isso daí é para que você não confie na sua própria força, naquele teu amiguinho que pode te ajudar. Sabe aquele fulano que você sempre liga, e ele te ajuda, que tem uma influência aqui, outra influência ali? Sabe, que às vezes nem ele consegue resolver o teu problema. Sabe quando Deus permite que isso tudo se feche, que acabe isso tudo? Quando Deus permite que nada na terra pode te auxiliar, aí a mão dele interventora, o verdadeiro milagre. Porque milagre é quando cessa toda ação natural e entra em curso ali uma ação sobrenatural, obviamente da parte de Deus. Aí Paulo fala: para que nós não confiássemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Olha que maravilha. Paulo diz: tudo isso veio sobre nós, para que nós não confiássemos em nós mesmos. Ele falou: ó, essa provação aqui, Paulo diz, que ela foi acima daquilo que eles podiam suportar. Então que negócio é esse? Não, Deus só vai te dar uma prova, não vai te dar uma prova maior do que você possa suportar. Não, aqui teve, ó, exemplo, grava aí, não esquece esse texto não, porque esse aqui é um exemplo de uma provação, não é tentação não, provação maior do que um homem podia suportar. Mas ele explica: tudo isso aconteceu para que nós não nos fiássemos em nós mesmos, não confiássemos em nós mesmos e confiássemos totalmente no Deus que ressuscita os mortos. Que maravilha, irmãos! Aí a gente começa a entender como que Deus age e como que Deus, Ele é maravilhoso. Mas vamos prosseguir aqui, porque a hora não nos espera. O grande perigo aqui, tópico 2, primeiro parágrafo, fazer um comentário aqui rápido. A menos que, está falando aqui da depressão, vou fazer um comentário em cima disso. A menos que essa depressão tenha origem em problemas hormonais, porque tem pessoas que têm depressão causada por origens hormonais ou por histórico familiar. Sim, pode ser. A ciência já provou que isso pode ser, pode acontecer. Mas geralmente, fora esses casos, ela, segundo os especialistas, sempre tem a causa em algum episódio dramático, aquilo que causou um drama muito grande, trauma na vida das pessoas. Ela não surge assim do nada. A pessoa está levando uma vida normal, de repente amanhece: estou depressivo hoje. Não, as coisas geralmente, segundo os estudiosos, não sou estudioso da área, mas segundo os estudiosos, as coisas não acontecem dessa forma. A coisa, ela fica ali, né? Ela vem de episódios traumáticos e dramáticos, não surge do nada. Aí, irmãos, dentro desse conceito e desse contexto, eu já estou aqui no terceiro parágrafo dessa página 59, é que entra Filipenses 4,13, que as pessoas também entendem, uma grande maioria, tudo errado. Põe aí nos vidros dos carros, né? Colocam lá os adesivos: posso tudo naquele que me fortalece, posso todas as coisas. Aí a pessoa usa esse texto fora do seu contexto para dizer que ela pode qualquer coisa, é um super-homem.
quando na realidade o texto diz completamente o contrário. Aí entra aqui Filipenses 4,13, quando Paulo ele fala: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, em Cristo, inclusive passar por perplexidade, inclusive passar por tribulação, inclusive em alguns momentos passar por angústia, inclusive passar por perdas, por sofrimento, por depressão. Mas eu sei estar abatido, mas eu também sei estar exaltado. Em tudo isso Deus está comigo, é o que Paulo está falando. Em tudo isso Deus está suprindo, em tudo isso Ele está me guardando, em tudo isso Ele está cuidando, em tudo isso Ele está provendo. Deus não é de abandonar ninguém, principalmente em meio à tribulação, em meio à dificuldade. Estava conversando com uma certa pessoa uma vez, falou assim: na religião de fulano de tal, que eu não vou aqui citar o nome, na religião de fulano de tal, quando a pessoa está lá prestes a morrer ali nos seus últimos momentos, né? Aqueles últimos momentos ali de vida, prestes a morrer, ali aquele Deus daquela pessoa ali o abandona e deixa ele ali a própria sorte. Ainda bem que nós não servimos a um Deus assim, né, irmão? Ainda bem que a gente serve a um Deus que está conosco todos os dias. Todos os dias. E até mesmo quando chega o nosso momento, que a gente parte, também é para estar com Ele e nunca fora dele. Então, a gente precisa confiar. A gente precisa confiar em Deus. A gente precisa, irmãos, muitas vezes é necessário que a gente passe por algumas situações para a gente aprender ainda mais confiar em Deus e não em nós mesmos. E não em nós mesmos. Quando a gente faz isso, a gente vai conseguir entender o que o apóstolo diz aqui no texto que eu li, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. Jesus venceu. E nós estamos nele. E se nós estamos nele, essa vitória também é nossa. Então, para a gente terminar aqui, existe o risco da depressão por conta das tribulações? Existe. Paulo teve experiências amargas? Teve. As inevitáveis adversidades da vida, elas tentaram derrubar Paulo. Tentaram, mas derrubaram? Não. E olha o que ele passou. Eu listei aqui algumas situações que o apóstolo Paulo passou, hein? A gente não passou nem por 1% disso. E mesmo assim, ele entendeu que sendo um vaso de barro rachado com imperfeição, dentro dele estava o quê? O tesouro incalculável. E como que eu posso aplicar isso? Habita dentro de você, segundo o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, capítulo 6, versículo 16, que nós somos o templo do Espírito Santo. Esse tesouro incalculável habita dentro de nós, que somos vasos frágeis, muitas vezes defeituosos, temos as nossas falhas, as nossas rachaduras, mas dentro de nós está esse tesouro insondável, incalculável, que é o nosso bendito, doce e amado Espírito Santo. Paulo entende isso. Todas essas adversidades tentaram derrubar ele, mas não conseguiram por isso, porque em meio a toda essa luta, toda essa angústia, toda essa depressão, toda essa perplexidade, o Senhor estava com ele. Baseado nisso, quero dizer para você, o Senhor também está contigo, com a sua vida, com a sua casa, com a sua família. Nós nunca seremos isentos de luta, de tribulação. Nunca. Mas junto com essas lutas, com essas tribulações, sempre há de estar conosco a presença
do bondoso, do doce e do maravilhoso Espírito Santo de Deus. Para a gente pensar e agir aqui e terminar. Está dizendo assim, ó, não adianta se enganar. Como disse Jesus, no mundo teremos aflições. Aí a pergunta, você já teve alguma experiência diante de uma adversidade, se sentir totalmente perdido, sem saber o que fazer, completamente desprovido de recurso? Como você tratou da angústia que isso lhe causou? Uma pergunta para você responder, para você mesmo à luz das Sagradas Escrituras. Se Deus tratou assim com você, compartilhe com aquela pessoa que também está necessitada, à luz das Sagradas Escrituras, aquilo que Deus fez na sua vida. Como a fé em Deus pode nos ajudar nas inevitáveis tribulações, porque elas virão. Como essa fé em Deus pode nos ajudar? Precisamos crer, precisamos confiar, precisamos entender que diante de tudo isso, Deus está no meio de nós. Amém? Deus possa continuar abençoando a sua vida rica e abundantemente. Curve a sua fronte, estarei mais uma vez fazendo uma oração. Deus eterno e poderoso, obrigado, Senhor, mais uma vez, porque a Tua palavra, ela nunca nos garantiu que estaríamos livres das tribulações, das perplexidades da vida. E por isso mesmo que, quantas vezes passamos, Pai, por aflições, por lutas e tribulações, mas Deus, eu louvo o Teu nome, porque Tu, no intuito de que nós sejamos aprovados, ó Deus, tem cuidado de nós e tem ministrado essa prova, Senhor, a cada um de nós de uma maneira muito sábia. E tudo que nós entendemos e já aprendemos e continuamos aprendendo a Tua palavra é que em meio a tudo isso, em meio a esse caos, o Senhor se faz presente, Pai, e o Senhor tem animado as nossas almas. A Tua paz que excede todo entendimento, Senhor, ela tem estado sobre as nossas vidas, tem alegrado os nossos corações em meio à luta. Eu sei que isso é loucura para o homem que perece, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Obrigado, Deus, obrigado, porque a gente sempre sente que a Tua mão de poder e glória está sobre as nossas vidas. Obrigado pelo Teu cuidado, pela Tua paz. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre se faz presente. E o Senhor prometeu que jamais nos deixaria sós. E nós cremos nisso. Muito obrigado, Senhor. É a petição que eu te faço, crendo, Deus, na Tua palavra que não pode mentir. Por Cristo Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos.